Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero fazer tipo umas diquinhas rápidas, eu imagino. Ou pelo menos vou contar a minha experiência aqui e as coisas que eu observei no mercado de trabalho da Alemanha. Em geral, pessoas que querem vir trabalhar aqui na Alemanha, eu não tô falando de vistos, não tô falando para pessoas que vêm pra cá com visto, já com emprego numa empresa alemã, que isso já é uma coisa totalmente diferente. Eu tô dizendo para pessoas que, por exemplo, têm acesso a um visto europeu, você tem descendência, sei lá, italiana, ou você tem um visto da União Europeia, ou você, sei lá, casou e você tem acesso a um visto de permanência com autorização de trabalho, porque aqui na Alemanha o visto de permanência e a autorização para trabalhar são duas coisas diferentes. Você pode ter um visto de permanência, você pode poder morar na Alemanha, mas isso não quer dizer que você tem um visto de trabalho. Então, o que eu tô falando para vocês agora são pessoas que já têm a possibilidade, já têm acesso a um visto de trabalho na Alemanha. Para as outras pessoas que querem visto de trabalho, isso aí é um tema totalmente diferente, que eu não tenho experiência com ele, então eu não posso dizer muita coisa para vocês. Eu vou deixar aqui um link dos vídeos que a Jade do canal Memórias de uma Paulistana Estressada, eu acho que é o nome do canal, ela recebeu um visto de trabalho mesmo, né, por causa da formação profissional dela, então ela tipo, conseguiu combinar o visto de permanência com o visto de trabalho dela, mas aí vocês têm que ver na experiência dela, porque ela tem experiência com essa situação. A minha experiência é diferente. Eu tinha um visto de permanência, porque lógico que eu sou casada, meu esposo é alemão, e eu recebi visto de permanência e visto de trabalho, ou seja, autorização de trabalho. Então, é para essas pessoas que já têm como trabalhar aqui na Alemanha que eu vou falar as minhas experiências. Bom, falando da introdução, coisas que eu vi acontecer com muitas pessoas e até um certo ponto eu sofri, pelo menos, eu passei por isso aqui na Alemanha. A primeira coisa é assim, você tem que ver qual é a sua formação profissional no Brasil, qual é a sua profissão, e aqui na Alemanha eles são muito interessados em formação formal, ou seja, em educação formal, ou seja, você tem que ter um diploma que confirma a sua profissão de alguma maneira. Pessoas que não têm uma forma de educação formal numa profissão específica têm pouquíssimas chances de arrumar um emprego aqui na Alemanha. Se, por exemplo, a sua profissão no Brasil você tem um diploma, você tem um documento que comprove que você é realmente um profissional de uma certa área, você tem que você tem que dar entrada acreditar a sua formação, e aí vocês vão ter que ver, porque aqui na Alemanha eles não aceitam todos os tipos de profissões e tipo, não aceitam a profissão um por um, né? Por exemplo, vou dar um exemplo básico para vocês. Um advogado no Brasil. As leis brasileiras são diferentes das leis alemãs, então a probabilidade da sua formação profissional for aceita 100% aqui na Alemanha é muito pequena, porque você teria que provavelmente visitar a universidade para adquirir as matérias necessárias para você poder se acreditar como advogado aqui na Alemanha. Esse é um exemplo. Médicos, acontece a mesma coisa, você tem que passar por um processo de acreditamento, gente, me corrija aí se fala a palavra certa, que eu esqueci o nome. Vocês têm que dar entrada e passar pelo processo para acreditar a sua profissão. Essa é uma coisa muito importante, eles precisam ver preto no branco qual é a sua educação formal e na profissão que você tem, e se a sua profissão, a sua educação formal nessa profissão, ela pode ser traduzida para a sociedade ou para a economia alemã. Então, vocês têm que ver isso, médicos, advogados, dentistas, essas coisas, vocês vão precisar acreditar o diploma de vocês, com certeza. Normalmente no Brasil, o que conta muito é a experiência profissional, por exemplo, assim, você pode não ter tido uma formação formal, tipo uma educação formal numa área, mas a sua experiência de trabalho conta muito.
no Brasil que, tipo assim, as empresas, elas assumem a sua competência numa área baseado na sua experiência profissional. Eu conheço muita gente que começou numa área e, tipo, não tinham educação formal nessa área e mesmo assim foram subindo de cargo por causa da experiência. Aqui na Alemanha é difícil de você ter acesso a esse primeiro cargo para você adquirir a experiência sem uma educação formal. Então, aqui na Alemanha eles são todos ligados em Ausbildung, formação na universidade, na faculdade. Sem uma educação formal, 100% educação... uma educação formal não tem condições, porque eles não vão te dar essa oportunidade de você mostrar o trabalho, entendeu? Eles primeiro precisam dos diplomas para depois ver como é que vai ser. Então, não existe essa coisa que vocês conhecem, por exemplo, nos Estados Unidos, que a pessoa começa como lava-prato e vira milionário. Não. Não existe isso aqui, não. Aqui você começa lavando prato e se você não buscar uma educação formal, você vai acabar a vida lavando prato. Porque vai ser muito difícil uma empresa te dar uma oportunidade. Eu conheço um caso de que a pessoa teve uma oportunidade numa empresa pequena, mas foi realmente, assim, sorte e, tipo, os parâmetros todos, tipo, combinaram para poder dar essa oportunidade para a pessoa. Mas foi um exemplo e o resto eu não conheço nenhum. E como eu disse, foi sorte. Então, vocês vão precisar de uma educação formal, com certeza. E a sua experiência profissional no Brasil, dependendo da área que você trabalha, eles não estão nem aí. Uma empresa alemã, ela tá cagando e andando para sua experiência profissional no Brasil. Não interessa o que você fez no Brasil, se você era não sei o que no Brasil, a não ser, sei lá, que você tenha sido, tipo, o administrador de uma empresa grande, de uma multinacional, pode até ser, mas se você é um funcionário, um pé de chinelo qualquer, como eu, que trabalhou numa empresa normal, que eles não conhecem aqui, eles não vão aceitar essa experiência profissional como uma experiência válida para a empresa deles. Então, o negócio da empresa alemã, ele quer saber da sua experiência na Alemanha. O que você fez no Brasil não interessa. Eles não estão nem aí. Não querem saber o que você fez antes. O que importa é o que você fez aqui. Então, é difícil porque a maioria das pessoas que vieram do Brasil para cá, logicamente que eles vão ter poucas experiências ou nenhuma experiência numa empresa alemã, porque eles vão precisar desse primeiro acesso ao mercado de trabalho, que é muito difícil de achar, porque uma empresa alemã não quer contratar um funcionário com experiência no Brasil, porque eles não estão nem aí para sua experiência no Brasil. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que é muito importante, mais importante de todos, assim, pelo menos na minha opinião, é a sua fluência na língua alemã. Existem, claro, empresas que a linguagem da empresa é inglês, por exemplo, mas essas empresas são pouquíssimas. E mesmo as empresas em que a língua oficial da empresa é inglês, eles assumem ou esperam que você tenha uma fluência razoável na língua alemã. E como eu disse, não existem muitíssimas empresas que tenham como a linguagem oficial da empresa, que é o inglês ou qualquer outra língua. Então, a probabilidade de você ter que ter uma fluência muito boa no alemão é enorme. Então, é assim, vir para a Alemanha e arrumar um emprego, sei lá, numa profissão tipo, sei lá, vamos dizer assim, você trabalha em escritório, você é... Vou dizer o meu exemplo, por exemplo. No Brasil eu trabalhei na área de transporte, então eu tinha experiência que se chama aqui na Alemanha na área de Sachbearbeitung, que eu trabalhava com disposição de containers, por exemplo. Para mim entrar numa empresa alemã nessa área, eu tinha que falar alemão 100%. Não adianta você querer entrar na minha área, por exemplo, sem falar um ótimo alemão, e não estou dizendo assim um alemão passável, não. Estou dizendo um bom alemão escrito e falado, senão a empresa não vai te contratar. Então, tipo assim, eu acho que eu deveria ter colocado a língua no primeiro lugar. A língua, se você tem que falar alemão para você arrumar um emprego bom numa empresa alemã, ou numa empresa aqui na Alemanha. A empresa nem precisa ser alemã 100%, mas a língua é o A e o O. Se você não fala alemão, a probabilidade de você arrumar um bom emprego aqui na Alemanha
é muito difícil mesmo, porque você vai estar também concorrendo com pessoas que têm a língua materna no alemão, logicamente, né? A não ser que as habilidades que você traz sejam muito específicas e são difíceis de encontrar num profissional alemão, que a língua materna é alemã, você vai estar sempre em desvantagem em relação a essas pessoas. Então, aprender o alemão é muitíssimo muito importante você falar a língua, porque é muito difícil de arrumar um emprego aqui na Alemanha se você não fala a língua. E mesmo porque a maioria das empresas aqui na Alemanha, a Alemanha é um país conhecido pela tipo, densidade do mercado de empresas de médio porte, ou seja, a maior parte do BIP da Alemanha, por exemplo, do Produto Interno Bruto aqui, ele é produzido por empresas de médio porte. Então, empresas de médio porte são provavelmente empresas que são várias gerações em uma família, é um exemplo. Então, a probabilidade de você arrumar um emprego numa multinacional que não liga para a sua habilidade na língua é muito pequena. Então, fala o alemão primeiro, aí depois você arruma um emprego. E eu acho que é isso, gente. Esses 3 pontos é que eu queria falar pra vocês, importantes, pelo menos na minha experiência. Vir pra Alemanha achando que você vai ter uma oportunidade, assim, facilmente no mercado de trabalho alemão, pode esquecer. A Alemanha não é um país que você vem pra você ficar rico. Simples assim. Em segundo lugar, você tem que ver a sua profissão, você precisa de uma educação formal que seja aceita aqui na Alemanha, que seja reconhecida na Alemanha, ou você vai ter que você vai ter que adquirir essa educação formal aqui. E o último ponto, mais importante de todos, que deveria ser o primeiro, é a fluência na língua. Sem fluência no alemão, é muito difícil de arrumar um emprego aqui. Eu acho que é isso, gente. Eu vou deixar algumas informações aqui pra vocês. Como eu disse, o canal da Jade, que ela adquiriu o visto de trabalho aqui. E eu acho que é isso. Se vocês tiverem algumas perguntas que não sejam muito pessoais, eu respondo aqui pra vocês. E eu acho que foi. Muito obrigada por assistir e a gente se vê no próximo vídeo, né? Tchau!